sejam espirituais. Vocês começaram bem, lembra? No início da epístola. Muito bom dia, nesta manhã de domingo, iniciamos mais uma semana. Eu peço que a poderosa mão de Deus esteja sobre todos nós, para abrir o nosso entendimento, para que possamos entender a sua boa, perfeita e agradável vontade, e assim o sirvamos com todas as nossas forças, todo o nosso coração, toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, pois Ele é digno da nossa obediência, da nossa confiança. E você que recebe, diga amém. Muito bom dia, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez nesta manhã de domingo aí com o seu pastor, o bispo, responsável pelos obreiros, os colaboradores, para darmos continuidade ao estudo do livro de Gálatas. Paramos no capítulo 4, versículo 11. Então, Paulo, ele orientando aos Gálatas que haviam se corrompido e que agora fazia eles sentir dor de parto. Ele estava sentindo as dores de parto espiritual até que Jesus fosse formado neles, até que eles fossem batizados com o Espírito Santo, porque eles facilmente se deixaram persuadir por outros que se passavam por cristãos, mas que agora priorizavam mais a lei, as doutrinas, do que a misericórdia, a justiça e a fé que o Senhor Jesus nos trouxe e nos libertou para que fôssemos livres, mas não para vivermos em pecado, ou na religiosidade, e muito menos no fanatismo, ou na incredulidade. Jesus nos libertou e nos fez livres para que sirvamos a Ele em temor, com disciplina, respeito, com gratidão. E aqui ele fala no versículo 12 em adiante: irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós, nenhum mal me fizeste. Quer dizer, sejam servos, sejam humildes, assim como eu estou sendo servo e humilde, e não fiz nenhum mal a vocês, nem vocês fizeram mal a mim. Então que vocês sejam como eu, permaneçam na fé. Não olhe para os maus exemplos. A escolha de olhar para os maus exemplos ou para os bons exemplos é individual, é de cada um. E Paulo aqui ele insiste, que eles fossem como ele, pois não havia feito nenhum mal. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em enfermidade da carne, e não rejeitastes, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Ele aqui está falando, olha, quando eu fui aí ter com vocês, falar do Evangelho, ensinar a vocês a palavra de Deus, eu estava enfermo. Eu tinha uma enfermidade, mas não era no meu espírito, não era na minha fé. Era uma enfermidade física, no meu corpo, na minha carne. Mas nem isso me impossibilitou, nem isso me impediu de me sacrificar e voluntariamente ir ao vosso encontro e falar do Evangelho, ensinar as coisas de Deus. Vocês me receberam como um anjo, está escrito, olha, como eu fosse o próprio Cristo. Quer dizer, havia simplicidade, havia gratidão, havia temor, havia respeito. Quer dizer, eu me sacrifiquei e fui até vós. E antigamente as viagens eram terríveis. As viagens antigamente não eram para descansar ou prazerosas. As viagens eram perigosas, cansativas e que exigia realmente apenas uma missão. Ninguém viajava por acaso. Então ele aqui falou, poxa, vocês me receberam tão bem e agora vocês estão aí batendo boca. Vocês estão agora querendo discutir opinião comigo, que preguei o Evangelho para vocês. Lembra como vocês eram. Lembrem-se como vocês estavam, como vocês eram, antes de conhecer o Evangelho de Cristo. E agora vocês se acham no direito de discutir opiniões, bater boca. Quer dizer, antes vocês serviam ao mal e não questionavam. Nós servíamos o mal e nós obedecíamos em tudo. Agora que nós somos de Deus, agora que nós conhecemos a verdade, nós temos o direito de ficar questionando, discutindo opinião,
batendo boca. É isso que Paulo está falando no Espírito. No versículo 15 ele conclui: qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Qual é a recompensa que você vai ter nisso? Vocês começaram bem e agora você está mal. Vocês estão mal. Parem. Olhem para onde vocês caíram. Reparem, como diz lá em Apocalipse, né? Lembra-te das primeiras obras. Volta às primeiras obras. E é o que ele fala aqui. Qual é, logo, a vossa bem-aventurança? Quer dizer, que recompensa teremos se a gente se corrompe, se a gente se deixa influenciar pelos religiosos fanáticos ou pelos incrédulos? Não há recompensa, não há salvação. Não há, meu amigo, como você e eu sermos salvos se houver em nós divisão. Não pode haver divisão. Então, ele diz, porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancareis os vossos olhos e nos dareis. Ele está dizendo o seguinte: olha, quando eu fui ter com vocês, estava com problemas nas vistas. Aqui dá a entender que o problema de saúde de Paulo estava nos olhos. E ele falou: olha, quando eu fui com vocês, se fosse possível, vocês tirariam, arrancariam os vossos olhos e me dariam, para que eu pudesse enxergar, perfeitamente e continuar escrevendo, né, as epístolas, as cartas. Quer dizer, quando eu fui ter com vocês pela primeira vez, vocês se prontificaram ao extremo de poder e ter disposição de fazer até o que fosse difícil, ao extremo de, se fosse possível, vocês teriam arrancado os vossos próprios olhos e os teriam dado a mim. E ele diz, versículo 16, fiz-me caso vosso inimigo, dizendo a verdade? Quer dizer, vocês agora se fizerem inimigos de mim porque eu falei a verdade? Obreiro, colaborador, preste atenção, por favor. Quando o pastor, o bispo, o servo de Deus lhe repreende, lhe orienta, o outro obreiro, o outro colaborador, o outro colega, companheiro de guerra, irmão na fé, lhe repreende, sabe? Lhe censura, lhe corrige, não é para a sua destruição. A verdade é que nenhuma correção, repreensão, no momento como está escrito, é prazerosa, é motivo de alegria. Não, não é. Mas isso também não deve ser motivo de você se rebelar, fechar a cara, torcer o nariz, bater boca, discutir opinião. Se você é servo, você vai acatar. Você não vai procurar erros nos outros, você não vai procurar justificar os seus erros na falha, na imperfeição dos outros. Você vai olhar para você. E quem vai sair ganhando? Todos. Você vai sair ganhando, a obra de Deus vai sair ganhando, o povo de Deus vai sair ganhando e o diabo vai perder. Vai perder. Vocês lembram aquela ordem do Senhor Jesus? Ele disse assim, uma ordem, um dos mandamentos do Senhor Jesus foi, olha, aquele que se fizer como uma criança, como esta criança, esse herdará o reino dos céus. Quer dizer, somos nós que temos que nos fazer crianças. Somos nós que temos que nos fazer. As pessoas querem se fazer o quê? Autoridades, querem se fazer famosas, querem se fazer sabedoras de tudo, querem se fazer de tudo, menos de uma criança. A criança é indefesa, a criança é pura, a criança é inocente, a criança não discute, a criança acata a orientação do pai. É isso que Paulo está falando aqui, ó. Fiz-me acaso vosso inimigo? Quando o bispo, o pastor, o outro obreiro, o outro colaborador, usado pelo Espírito Santo, lhe chama a atenção, lhe exorta, ele não está se fazendo inimigo seu. Ele está provando que é seu irmão, que quer o seu bem, não o seu mal. Ainda que isso contrarie a sua vontade, contrarie o seu querer. Mas a intenção não é lhe fazer mal. Versículo 17. Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos para que vos tenhais zelo por eles. Paulo está falando, esses religiosos, esses que se passam de cristãos entre nós, mas não são, querendo impor doutrinas, sabe? Querendo impor, como a gente já estudou, que vocês pratiquem a lei da circuncisão, por exemplo, tradições, querendo que vocês pratiquem as festas, tudo que a gente já estudou nos domingos anteriores.
Paulo está dizendo, essas pessoas, esses que se passam de zelosos, sabe, de pessoas santas, de pessoas, tá vendo, nós somos os verdadeiros servos de Deus. Esses são falsos, está aqui, versículo 17. Eles têm zelo por vós, não como convém. Não é como convém. Eles estão mais preocupados com o exterior, com a sua posição na igreja, com seus conhecimentos, com as suas conquistas, do que com a sua salvação. Nós da Igreja Universal nos preocupamos muito mais com a sua salvação do que com a sua posição, conhecimento. Veja que quando você e eu fomos chamados para servir a Deus, não nos foi imposto nada senão uma condição, que fôssemos batizados, selados, cheios do Espírito Santo. Então ele diz aqui, olha, é bom ser zeloso, mas sempre do bem. O zelo do bem é, primeiro eu estou salvo para depois então salvar. Primeiro eu pratico a palavra para depois ensinar a palavra. Primeiro eu sou servo para então fazer a obra de Deus. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Quer dizer, aqueles que obedecem só quando o pastor, o bispo está presente, aquele obreiro, colaborador, que só é diligente ou demonstra a santidade e temor quando está na presença do outro obreiro, do outro colaborador, do membro, esse não é servo de Deus. Não é. O servo de Deus, esteja o pastor, o bispo, o outro obreiro, o colaborador, presente ou não, ele continua se policiando, ele continua se vigiando, ele continua dando o seu tudo, o seu melhor. Pense nisso. Você tem sido zeloso com a sua salvação? Você tem sido zeloso com o seu chamado? Você e eu temos sido zelosos com o nosso convívio com o pastor, o bispo, com os outros obreiros colaboradores, com os membros da igreja? Temos que ser zelosos, sim, para o bem, como está escrito ali, Bem, vamos parar por aqui. Domingo que vem nós daremos continuidade. Tenha uma excelente reunião, um excelente dia de domingo em família, começando pela família da fé, depois a sua própria família, porque eu tenho certeza que com a bênção do possuidor, quem possui os céus, tem o seu nome escrito no livro da vida, não vai se deixar possuir por nada deste mundo. Uma excelente reunião para todos vocês e não esqueça, nos veremos na Iurde ou nas nuvens.